Toda lenda tem um começo. Antes da glória, existiu dúvida. Antes do pódio, existiu esforço. E antes da Fórmula 1, existiu um sonho. Esse é o primeiro episódio da série que irá nos levar às origens dos maiores nomes do automobilismo mundial. Porque ninguém nasce no grid, ninguém começa na pole. Todo piloto constrói sua história curva após curva. Eu sou Ivy Shannon e esse é o primeiro episódio do quadro da Base à Bandeira, aqui no Napoli. E quem melhor para abrir essa série de episódios do que Ayrton Senna? São Paulo, 1964. Em um bairro da Zona Norte, o menino recebe do pai um pequeno kart feito sob medida. Ele tinha apenas 4 anos. O nome dele era Ayrton. O kart não era apenas um brinquedo, era o começo de uma obsessão silenciosa. Enquanto outras crianças brincavam, ele treinava. Treinava no quintal, no improviso, na chuva. Aos 13 anos, já competia oficialmente no kart, e não demorou muito para que o talento ficasse impossível de ignorar. Mas o caminho nunca foi simples. Apesar de ter conquistado diversos títulos importantes no kart, ele não chegou a ganhar o campeonato mundial nenhuma vez, mas chegou a ser vice 2 vezes. Ali, ele aprendeu algo que levaria para a vida inteira. Velocidade não basta, é preciso ter controle, é preciso ter mente. Determinado que queria mais, ele foi para a Europa no início dos anos 80. Sem glamour, sem estrelato, apenas talento e determinação. Na Fórmula Ford e depois na Fórmula 3 britânica, Ayrton mostra algo diferente. Não era apenas rápido, era preciso, intenso, quase espiritual dentro do carro. Em 1983, vence o campeonato britânico da Fórmula 3 após uma batalha histórica contra Martin Brundle. A Fórmula 1 já não era apenas mais um sonho distante, era destino. Em 1984, Ayrton Senna chega à Fórmula 1 pela equipe Toleman. Não era o melhor carro, não era a estrutura mais forte e definitivamente não era o favorito da temporada. Era apenas um estreante, ou pelo menos era o que diziam. Até que veio Mônaco, chuva, asfalto escorregadio, muros implacáveis esperando o menor erro. Um circuito onde experiência vale ouro e onde iniciantes costumam aprender da forma mais dura. Mas naquela tarde cinzenta, algo diferente aconteceu. Volta após volta, o jovem brasileiro avança, com precisão, coragem, com uma confiança que desafiava a lógica. Ele ultrapassa campeões, desafia limites, reduz curva a curva a vantagem do líder Alan Prost. O impossível começava a tomar forma diante dos olhos do mundo. A corrida foi interrompida pela chuva intensa. O resultado oficial registrou um segundo lugar, mas a classificação não contou a história inteira. Porque naquele dia, nas ruas de Mônaco, não nasceu apenas um pódio, nasceu um fenômeno, e a Fórmula 1 nunca mais seria a mesma. Vieram as poles e as vitórias, mas nada veio fácil. Em 1988, já na McLaren, Ayrton Senna enfrentava dentro da própria equipe um adversário à altura do seu talento, Alan Prost. Não era apenas uma disputa por pontos, era uma batalha de estilos. Prost era estratégico, calculista, cerebral. Senna era intensidade pura, emoção e limite. Naquele ano, Senna conquistou seu primeiro título mundial. 8 vitórias, 13 poles em 16 corridas, um domínio impressionante, mas a rivalidade só crescia. Em 1989, os dois colidiram em Suzuka. Senna foi desclassificado após voltar à pista. O título ficou com Prost. A relação, que já era tensa, virou guerra declarada. Então veio 1990, novamente Suzuka, novamente os dois lado a lado na largada. Na primeira curva, os dois carros se tocam, ambos abandonam, mas como Senna liderava o campeonato, o título fica com ele. Polêmico, sim, histórico, sem dúvidas. Em 1991 veio o tricampeonato, e talvez uma das cenas mais emblemáticas da sua carreira, o Grande Prêmio do Brasil em Interlagos. Depois de anos tentando vencer em casa, Senna liderava a corrida quando seu carro começou a falhar. Ele perdeu marchas, ficou apenas com a sexta. As últimas voltas foram um exercício de dor física e resistência mental. Quando cruzou a linha de chegada, mal conseguia levantar os braços, precisou de ajuda para sair do carro, mas venceu e chorou. Ali não havia apenas um piloto, havia um brasileiro realizando um sonho diante da sua nação. Algumas curiosidades sobre Senna é que ele era obcecado por classificações. Para ele, a volta perfeita era quase uma experiência transcendental. Ele dizia que, em certos momentos, estava em um estado de transe tão profundo que parecia ultrapassar os próprios limites humanos. Outra curiosidade é que, fora das pistas, ele era extremamente reservado, gostava de momentos de silêncio, leitura e reflexão, e mantinha uma fé intensa que dizia guiá-lo nas decisões mais difíceis.
Mas ele nem sempre teve o melhor carro. Após 1991, a McLaren já não dominava como antes. Ele lutava contra a superioridade técnica das Williams no início dos anos 90. Muitas vezes extraía resultados que o carro simplesmente não parecia capaz de entregar. Ayrton Senna não pilotava apenas com técnica, pilotava com fé, com intensidade, com propósito. Ele acreditava que seu talento era uma missão, que precisava honrar o dom que havia recebido. E talvez seja por isso que a sua conexão com o público sempre foi tão profunda, porque as pessoas não viam apenas ultrapassagens, viam coragem, vulnerabilidade, humanidade. Senna não era apenas um piloto, era um símbolo, era esperança, era orgulho para milhões de brasileiros, e mais do que um campeão, tornou-se eterno. Em 1º de maio de 1994, no Grande Prêmio de Imola, o mundo parou. Não foi apenas uma corrida interrompida, foi um silêncio coletivo. Milhões de televisões ligadas, milhões de corações em choque, um país inteiro sem acreditar no que via. O Brasil chorou como se tivesse perdido alguém da própria família. E, de certa forma, tinha perdido mesmo, porque Ayrton Senna não era apenas um piloto. Ele era o domingo, o grito na sala, a bandeira na janela, o orgulho em meio a tantas dificuldades. Sua morte mudou a Fórmula 1 para sempre. A segurança da categoria foi revisada, regras foram alteradas, carros foram modificados. O impacto foi imediato, profundo, irreversível. Mas as lendas não terminam na última curva, elas permanecem. Décadas depois, Ayrton Senna continua sendo citado como um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1. E não é apenas opinião brasileira, é consenso mundial. Pilotos de diferentes gerações apontam seu nome como referência, como inspiração, como padrão de excelência. Campeões mundiais crescem assistindo às suas voltas em Mônaco, estudam sua pilotagem na chuva, tentam entender como alguém podia ser tão rápido e tão intenso. Para muitos deles, Senna não foi apenas um adversário do passado, foi o ídolo. E no Brasil, ele é mais do que um ídolo, é símbolo de uma geração, é memória afetiva, é herança cultural. Quase todo brasileiro que viveu o dia 1º de maio sabe onde estava naquele dia. E quase todo brasileiro ainda sente algo diferente quando vê um capacete amarelo sob a chuva. Hoje, seu nome atravessa décadas. Não apenas pelos 3 títulos, não apenas pelas 41 vitórias, não apenas pelas 65 poles, mas pela forma como corria, com coragem, intensidade, vulnerabilidade, fé. Da base construída na infância, a bandeira que marcou suas vitórias, a trajetória de Ayrton Senna nunca foi apenas sobre velocidade. Foi sobre propósito, e talvez seja por isso que ele nunca deixou a pista, porque alguns pilotos vencem corridas, mas poucos se tornam eternos.